Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Estamos no módulo de número 8, a parte 4. Estamos falando sobre as nações, os personagens do Apocalipse. E temos dito no primeiro módulo da construção de uma civilização antes do dilúvio, edificada fora da presença de Deus, que foi destruída pelas águas do dilúvio. Sobraram 8 famílias, dessas famílias temos os cabeças Sem, Cão e Jafé. De Sem, Cão e Jafé formaram 70 nações. Depois nós temos de Mizraim, filho de Canaã, nós temos o Egito, uma figura do Deus desse século que tornou Israel prisioneiro no Egito, não permitindo que eles voltassem para a terra prometida. Deus vai até o Egito, derrama 10 pragas sobre o Egito, retira Israel, e Israel vai habitar em Canaã. 400 anos depois de Deus ter dito que eles deveriam aguardar até que Canaã atingisse a sua iniquidade, atingisse o nível máximo de iniquidade. Israel foi com o objetivo de executar e dizimar as 7 nações cananitas que ali estavam, não cumpriu a ordem a contento, veio a se dividir em 2 nações, Judá com 2 nações e Israel Judá com 2 tribos e Israel com 10 tribos. Israel se entregou à idolatria do bezerro de ouro. Deus envia o Império Assírio e o Império Assírio ele destrói Israel e retira o povo daquela região e espalha para a Síria, para a Medo-Persa. A Síria é um tipo da besta. Nós vimos que havia uma palavra profética que a Síria cairia pela espada, não do homem. E esta profecia de Isaías 31, o versículo de número 8, ela se cumpriu no ano 14º do rei Ezequias, quando subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor, ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemam de mim. Diante do muro de Jerusalém, o servo da Assíria dizia que os habitantes de Jerusalém não deviam ouvir o seu rei, antes eles seriam exterminados se eles não se rendessem à Síria, que o rei de Israel não era um rei capaz de protegê-los naquela hora terrível. Então Isaías diz: eis que meterei nele, no rei da Síria, um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, quer dizer, Deus permitiria surgir um rumor, alguma coisa que estava acontecendo no país deles, que exigiria o rei levantar aquele acampamento diante do muro de Jerusalém e retornar para a Síria. Eu meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Lembra que Deus havia dado a profecia que ele cairia a espada, não de homem. Em 2 Reis, no capítulo 19, o verso 36 e 37, nós vemos a retirada do rei Senaqueribe, rei da Síria. Ele se foi e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Ademeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esardom, seu filho, reinou no seu lugar, e assim
morreu Senaqueribe. Naum, capítulo 3, verso 7, Deus entrega a seguinte profecia acerca de Nínive, portanto, do império do rei Assíria. Há de ser que todos que te virem fugir te dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolam? Observa que Deus trata o homem por meio do homem. Israel se entregou à idolatria. Deus envia o império assírio para destruir Israel e espalhar e tirar Israel da sua terra. Mas a Síria, ela pesou a mão muito. Ela fez mais do que devia ter feito. Ela não agiu com justiça. Então Deus agora, ele traz uma profecia que Nínive, ou seja, o império assírio, será destruído. Em Sofonias, capítulo 2, versículo 13, ele, o Senhor, estenderá a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e uma terra como o deserto. E aí, em Isaías capítulo 14, versículo 25, mais uma profecia da destruição de Nínive. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. E em 632 a.C., os babilônicos e os medos aplicaram uma vingança cruel contra a capital da Síria. As crônicas de Babilônia relatam: levaram o grande despojo da cidade do templo e transformaram a cidade num montão de ruínas. Este é o registro da história da destruição do Império Assírio. Quem destruiu o Império Assírio? Nós temos aqui esse personagem, Babilônia. A Babilônia, eles atacam o Império da Síria e transforma num grande montão de ruínas, cumprindo a palavra de Deus de que a Síria, ela sentiria o peso da mão do Senhor sobre si. Nós vemos aqui Deus tratando o homem através do homem. E aí a história se move do Egito para a Síria, agora para a Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, o que fez Nabucodonosor? Deus usou a Nabucodonosor para também levar Israel para o cativeiro. Irmão Paulo, seja bem-vindo, boa noite. Observa como Deus usa o homem para tratar com o homem. O que aconteceu com Judá? Deus enviou profetas a Judá e disse: Judá, se vocês continuarem na idolatria, se vocês não se converterem, vocês se tornarão pior do que Israel, e vocês serão levados em cativeiro. Um dos profetas que mais falou acerca desse evento foi o profeta Jeremias. Jeremias, ele é chamado o profeta chorão. Lamentações de Jeremias é a expressão do seu choro vendo a destruição de Jerusalém. Nós devemos lembrar que em Jerusalém tinha o templo de Salomão. O templo de Salomão era um templo rico, feito de ouro, prata, pedras preciosas, madeira de lei. Não sobrou nada. A Babilônia veio, invadiu Judá, destruiu o templo e levou todos os seus tesouros para a Babilônia. E dentre os cativos foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os amigos de Daniel.
eles foram também presos e levados para a Babilônia. É interessante que nesse período da história, e observa, nós temos que estar muito atento nessa lógica que Deus trata o homem através do homem. Porque nós temos uma impressão que para que Deus possa agir no planeta Terra, ele tem que fazer uma intervenção sobrenatural. Ele fez intervenções sobrenaturais quando elas foram necessárias. Como, por exemplo, abrir o Mar Vermelho, abrir o Rio Jordão, deixar Jonas ir para a barriga de um peixe, fazer o sol parar numa batalha contra Josué. Deus ocasionalmente, ele pode intervir no planeta Terra nessa magnitude, como por exemplo enviar o dilúvio sobre o mundo antigo e exterminar completamente a humanidade, ou mandar bola de fogo em Sodoma e Gomorra. Deus pode agir dessa maneira, mas não é o usual de Deus fazer isso. Deus, quando ele tem que executar a sua vontade, ele, por exemplo, ele levanta o rei Ciro para tirar Israel do cativeiro da Babilônia e devolver Israel à sua terra. Deus usa homens para tratar com homens. Entenda isso. Hoje, quando nós olhamos os grandes governos mundiais agindo, tudo que está acontecendo no planeta Terra, saiba, Deus está usando todos esses eventos, todas as ações dos homens, contra o próprio homem, como uma chamada para o arrependimento da humanidade, o arrependimento do homem. O fato é que a Babilônia se transformou num grande império. E o rei da Babilônia, certa feita, ele teve um sonho. E ele chamou Daniel para interpretar esse sonho. No sonho que o rei da Babilônia teve, ele viu uma grande estátua, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de cobre, as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Ele viu depois uma pedra, uma pequena pedra, e essa pedra bateu no pé da estátua e destruiu a estátua. Ele, não entendendo aquele sonho, ele chama Daniel para interpretar o sonho. E Daniel interpreta o sonho. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Deixe-me ajeitar um detalhe aqui. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, o verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés, parte em ferro e parte em barro. Quando, vamos ver, 2:32. Esse é o sonho e também a interpretação. E aí, a partir do verso 37, Dora, seja bem-vinda. A partir do verso 37,
ele vai interpretar o sonho. Mas aqui, o objetivo aqui era apresentar a estátua. Então vamos interpretar a visão de Daniel. Vamos voltar à visão de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 1 a 28. Daniel vai ter a visão também desses 4 reinos. E ele viu 4 grandes animais, Daniel capítulo 1, versículo 3. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Continuei olhando, o segundo era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Depois o verso 6. Continuei olhando, e um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. E depois o verso 7. E o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo 4 animais, ouro, prata, cobre e ferro. Então o rei vê 4 animais. Daniel, por sua vez, o leão, ele vê o ouro, ele vê em forma de leão. O ouro, ele vê em forma de leão. A prata, ele vê em forma de urso. O cobre, ele vê em forma de leopardo. E o ferro, ele vê na forma de um animal. Ele descreve este animal como um animal terrível. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. O segundo era como semelhante a um urso. O terceiro, semelhante ao leopardo. E o quarto, um animal terrível, espantoso e sobremodo forte. E esse animal, ele viu ele também em forma de 10 chifres. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 2 visões, a visão do rei, a visão de Daniel. O rei vê em forma de estátua, Daniel vê em forma de animais. Vamos ver agora a visão de Daniel e do rei, a visão de Daniel e o primeiro rei, o da Babilônia. A visão do rei e a visão de Daniel. O primeiro animal trata do... Deixe-me virar um pouco aqui. O primeiro animal, ele trata do Império da Babilônia. O primeiro animal era a visão do Império da Babilônia. O segundo animal, o Império Medo-Persa. O segundo animal, o Império Medo-Persa. O terceiro animal, o Império Grego. E
O quarto animal de ferro, parte em ferro, parte em barro, era Roma. Então, Daniel, ele está tendo a visão e ele dá a explicação para o rei dessa visão. E essa visão que ele está tendo retrata os reinos da terra desde a Babilônia até o final dos tempos. Então nós temos aqui Roma 1 e nós temos aqui Roma 2. Roma 1 e Roma 2. Ou seja, quando nós olhamos para a história mundial retratada na Bíblia, nós não enxergamos nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China. Nós enxergamos estas nações que são consideradas os impérios mundiais à luz da palavra de Deus. Daniel capítulo 7, o versículo 2 e 3, ele diz: Estava eu olhando durante a minha visão de noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande são povos, raças, línguas e nações. Quatro animais, quatro diferentes um do outro, subiam do mar. Então aqui nós estamos vendo a história mundial sendo retratada nas Escrituras. Vamos entender esta visão. Se nós lermos Daniel capítulo 2, versículo 37 e 38. Tu, ó rei, Daniel falando ao rei da Babilônia, tu, ó rei, a quem Deus, o Deus do céu, conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Entenda, todo rei, toda autoridade humana, ela é constituída por Deus. Ela só pode reinar por permissão de Deus. Aí você vem e pergunta: César, toda autoridade humana, quer seja boa, quer seja má, ditatorial? A resposta é sim. Do ponto de vista da terra, a razão pela qual um reino é constituído é homem tratando com homem. Se você olhar a história mundial, você não vai ver a intervenção divina. Você não vai ver a ordem divina. Mas se você olhar à luz da Bíblia, você vai ver que é Deus quem levanta rei e é Deus que abate rei. Agora, entenda. A história corre em dois planos. No plano humano, é o que acontece. É o que está registrado nos livros da história. Tem as causas, tem as consequências. Mas no plano divino, aquele rei só levantou porque Deus permitiu, caiu porque Deus determinou. Então, este primeiro rei, em cuja mão foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo, as aves do céu, para que tu dominasse sobre ele. Aí vem Daniel e diz: tu és o cabeça de ouro. Então, o primeiro rei, Daniel identificou como sendo a própria Babilônia. Ele diz: rei, é você, este da visão. Então, o primeiro rei é Roma. O segundo rei, o segundo reino depois dele. Vamos para Daniel, capítulo 8, versículo 20. É interessante notar que Daniel, ele tem uma outra visão, e nessa visão ele vê o carneiro e ele vê o bode. Um carneiro e um bode. O carneiro, ele vê um carneiro e um bode. Então, esta visão aqui, essa visão cobre, leopardo, ele vê um carneiro.
E essa visão aqui, desculpe, essa visão aqui, a prata, o urso, ele vê o carneiro. E nessa visão aqui, ele vê o bode. Ou seja, no livro de Daniel, o império Medo-Persa é retratado como o tronco de prata na taça, ou o urso na visão de Daniel, ou na outra visão de Daniel como o carneiro. O império grego, ele é visto como o cobre, o abdômen de cobre, o leopardo na visão de Daniel e na outra visão de Daniel, o bode. Então vamos ler Daniel capítulo 8, o versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Então observa que Daniel, ele deu nome para o primeiro animal, que era a Babilônia. Agora ele dá o nome para o segundo animal, para a segunda parte da estátua, para o carneiro, que é o império Medo-Pérsia. E depois no verso 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então ele está descrevendo os 2 impérios que vêm depois do império da Babilônia. No próprio livro de Daniel, nós encontramos o nome desses 2 impérios. O império Medo-Persa, seguido depois pelo império grego. E é interessante que o império Medo-Persa, ele é um império que vem do Oriente. Ele vem do Oriente. E o império grego, ele vem do Ocidente. Então nós temos o império vindo do Oriente e depois o império vindo do Ocidente. Um vindo ali daquela Medo-Persa, da região próximo da Ásia, entre a Ásia e a Europa, e o império grego, ele está vindo, deixa eu pegar aqui, aqui nós temos o globo terrestre. Então dessa região aqui de cima, o império Medo-Persa, e a Grécia está vindo aqui próximo ao Mediterrâneo. A Grécia, ela está vindo nessa direção, e a Pérsia está vindo aqui de cima. Ok? Então vamos nos deter no primeiro reino, o reino da Babilônia. Nirod, aí nós voltamos lá no capítulo 10 de Gênesis e encontramos a figura de Nirod, que começou a ser poderoso, caçador na terra. O princípio do seu reino foi Babel. De Babel vem a Babilônia. Lembra que naquela época o rei Nirod, ele queria perpetuar na terra, impor a sua vontade sobre os demais homens. Ele dizia, ou diziam naquela época: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis capítulo 11, o versículo 14. E aí, este é Babilônia, que era Nabucodonosor, e nós vamos encontrar a Babilônia de novo no Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Veio, verso 1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças
e falou: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se nós lermos no versículo de número 15, diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, esta mulher, esta grande meretriz, está governando os povos. Capítulo 17, o versículo 5, vai dar a identidade dessa mulher. Na sua fronte, quer dizer, na fronte da mulher, achava escrito o nome, o mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Lembra que lá atrás, em Gênesis capítulo 11, versículo 9, chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Então, entre a volta de Jesus, esta Babilônia, que nós encontramos ela no Antigo Testamento, o espírito dessa Babilônia vai aparecer depois do arrebatamento no tempo dos fins, e ela também vai ser julgada por Deus. Vamos ver agora o segundo e o terceiro reino. O segundo reino, ele é um urso levantado de um lado, tendo entre eles dentes e 3 costelas. Ele também é visto em forma de prata, ou na outra visão de Daniel, na forma de um carneiro com 2 chifres. Ele é o Império Medo-Persa. Uma característica do Império Medo-Persa é o governo baseado na lei e na ordem. O Império Babilônico era um governo baseado na voz do rei. A lei era a voz do rei. No Império Medo-Persa, a lei era aquilo que estava escrito e o rei tinha que se submeter ao dito da lei. Então, a lei que o rei promulgava, ele se obrigava a ficar debaixo da lei que ele colocava. O bode com 4 chifres na visão de Daniel, o leopardo com 4 asas de aves e 4 cabeças na visão de Daniel, e o cobre na visão do rei é a Grécia. A Grécia ela é um império que surgiu muito rápido e desapareceu também muito rápido. O império traiçoeiro e ágil. O império Medo-Persa, ele vem do Oriente. O império grego vem do Ocidente. E Daniel, ele descreve a batalha que vai ser travada entre o império Medo-Persa e o império grego. Em Daniel capítulo 8, versos 5 e 6, ele diz: estando eu observando, eis que um bode vindo do Ocidente, que é a Grécia, sobre toda a terra, dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, que é o Medo-Persa. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Médio-Pérsia, e o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Esse primeiro rei, que foi o primeiro rei da Grécia, se trata de Alexandre o Grande. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que bem entende, o que lhe aprouver. Daniel capítulo 11, verso 3. Este rei, citado na profecia, na história, é Alexandre o Grande. O bode, depois na descrição, Daniel capítulo 9, verso 9 e 22, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 notáveis.
Alexandre o Grande, ele surgiu rapidamente na história, criou um grande império, o Império Grego, mas ele também morreu muito rápido. E depois da sua morte, o reino foi dividido em 4 reinos. O reino da Macedônia, o reino da Trácia e da Ásia Menor, o reino do Egito e o reino da Síria. Ou seja, o Império Grego, ele se dividiu logo na segunda geração, logo depois do rei Alexandre o Grande, entre 4 generais, formando 4 territórios. Essa história é contada em Daniel capítulo 8, 9 e 22. 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, e o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Ou seja, da Grécia vai se levantar 4 reis: Macedônia, Trácia e Ásia Menor, Egito e Síria. E aqui eu quero destacar o impacto da filosofia grega no mundo de hoje. A filosofia grega, de forma bem sintética, era a razão investigando a essência das coisas. Note que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que espero e convicção das coisas que não se veem. Mas o grego, ele entendia que a mente humana tinha capacidade de, pelo raciocínio, investigar alguma coisa até encontrar a sua essência. E aí nós temos, né, da Grécia para hoje, nós temos a Judéia, que era regulada por Deus, era uma sociedade teocêntrica, onde a vida de Israel era toda ordenada, baseado nas leis de Deuteronômio, nas leis divinas. E nós temos aí Cristo, que sai de Israel. Nós vimos no módulo de Israel, o povo escolhido de Deus, que Israel, quando ele chega ao máximo da sua história, ao momento mais glorioso da sua história, ele dá luz a Jesus. Vanessa, seja bem-vinda. Ele dá luz a Jesus. Deixe-me ver se eu consigo, então, juntar o que eu estou falando da filosofia grega com o que acontece com Cristo vindo à Terra. A filosofia grega, ela tinha por detrás dela um panteão de deuses e uma entidade superior. Ou seja, a partir da filosofia grega e do mundo antigo, os povos entendiam que havia muitos deuses, cada um cuidando de alguma coisa. Deuses subordinados a deuses. Os principais deuses, aqueles que eram as entidades superiores, era tipo Hecate, Ísis, Sol Invictus, Júpiter, eram os deuses dominantes. Quando nós olhamos para Judá e olhamos para Cristo, ou seja, a partir de Cristo, a igreja, nós temos o Deus, o monoteísmo, há um só Deus. Há um só Deus. Então entenda, Israel, ele aprendeu pela revelação e pela experiência que há um só Deus. Jesus funda a igreja pega a tradição de Israel, a teologia de Israel, o Antigo Testamento, a revelação do Novo Testamento e também há um só Deus, só que dentro do cristianismo há um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Senhor e o Espírito Santo, os 3 na mesma substância, o mesmo Deus. Agora entenda uma coisa.
Nós temos aqui a Bíblia. E nós temos aqui a humanidade. Quem é do Senhor conhece a Bíblia. Quem é do mundo conhece os deuses. Como fica o contato entre a Bíblia e esses deuses quando, entenda bem, quando a Bíblia não é interpretada adequadamente? Nós temos o sincretismo, a junção do Deus da Bíblia com os deuses, criando um outro evangelho que não esse. Um evangelho que ele vai se corromper ou se moldar às coisas do mundo. Ok? Por quê? Porque o reino de Deus não é deste mundo. Os que quiserem seguir a Cristo piamente padecerão perseguição. Os que não querem ser perseguidos vão tentar ajustar a sua teologia ao modo de vida do mundo. O apóstolo Paulo fala disso em Colossenses capítulo 3. Ele diz que há um tipo de homem que ele é inimigo da cruz de Cristo. O Deus dele é o ventre. E ele só se preocupa com as coisas terrenas. Por quê? Entenda uma coisa. Em Eclesiastes, no capítulo de número 3, está dito que Deus colocou dentro do homem o senso da eternidade. Ok? Deus colocou dentro do homem o senso da eternidade. Lembra lá atrás, quando a serpente vai à mulher, ela disse: se você conhecer o bem e o mal, você será como Deus. Tanto o mundo caído quanto o salvo têm o mesmo objetivo: ver Deus, ser igual a Deus. A diferença é que nós sabemos que para termos a natureza divina implantada em nós, nós temos que aceitar Jesus, nascer de novo, tornar uma nova criatura e entrar com isso dentro do reino de Deus. O mundo que não conhece o Deus da Bíblia, ele também busca o seu próprio Deus. E ele entende, pela proposta da serpente, lá no Jardim do Éden, que mediante o conhecimento, ele pode também ser igual a Deus. O que vai acontecer? No mundo anterior ao mundo grego, esses deuses populavam o cosmo. Estes deuses tinham poder de vida e de morte sobre a humanidade. Quando chega a cultura grega, ele diz não. O homem tem capacidade de compreender esses deuses. O homem tem capacidade de compreender a criação. E o homem tem a capacidade de definir o seu destino. A partir daquele momento, ao invés de se divinizar os deuses, o homem passa a ser divinizado. Tanto é que quando nós chegamos em Roma, os títulos dados aos imperadores são títulos divinos. Como, por exemplo, Otávio, que passou chamado de Augusto. Por quê? Porque os homens pegaram as propriedades dos deuses e declararam ser ele Deus. Proposta da serpente. Se você aumentar o teu conhecimento, você vai descobrir que você é Deus. E isso está introgenado naquilo que a gente chama de humanismo. O que o humanismo faz? Ele diz que o homem é de todo competente para resolver qualquer problema nesse mundo e ele não precisa recorrer
há um Deus, seja quem for. E há um corte entre Deus e o homem. Por que se chega à conclusão? Entenda, o mundo antigo, ele quer ser igual a Deus. Nós somos filhos de Deus. A proposta, lembra que Satanás ele quer ser igual a Deus? Então ele diz para o homem, você pode ser um Deus vivo. Você tem a centelha de Deus em você. Essa centelha de Deus em você é panteísmo. Deus está em todo lugar. É imantismo, essas coisas todas. Deus está em tudo, em todo lugar. A pessoa tem a centelha de vida de Deus. Mas por que o homem olha para alguma coisa que é o ídolo que ele constrói para ser igual a Deus? Entenda, quando Deus fez o ser humano, Deus disse, farei o homem a minha imagem conforme a minha semelhança. Quando depois do dilúvio, Deus define o governo humano, ele diz, o homem que derramar sangue de outro homem será morto pelo homem, porque o homem é a imagem de Deus. Então Deus valoriza a vida do ser humano. Esse ser humano, que é para ser a imagem de Deus, ele não é, ele vai ser. E aí, para ele ser a imagem de Deus, ele se descobre corrupto. E é o que acontece com os impérios. Quando o império chega no auge, ele se corrompe e implode. Ele se destrói. Ele se destrói por todo tipo de vida devassa, por todo tipo de vida adúltera, por todo tipo de vida idólatra. Esse império se desfaz. E essa percepção que o homem tem dentro de si, que ele carrega dentro de si, que há algo de ruim nele, que a Bíblia chama de pecado, mas ele não concorda com esta análise e esse diagnóstico da Bíblia, ele quer se livrar, ele quer se tornar alguém melhor, ele quer ser igual a Deus. E aí, no mundo que não é baseado na revelação da Bíblia, ele torna um mundo dualista. Por que ele torna um mundo dualista? Porque Satanás disse, a serpente disse à mulher, você vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. Então tudo nesse mundo é baseado em duas coisas, ou é certo ou é errado, ou é bem ou é mal, ou é sagrado ou é profano, ou é puro ou é impuro, ou é ortodoxo ou é heterodoxo. Então o mundo ele vai se dividindo em partidos. É por isso que quando nós olhamos para a política brasileira, nós encontramos mais de 30 partidos políticos. Porque o homem vai se dividindo em agrupamento, defendendo ideias, se fechando em um determinado espaço, se confinando. Então, isso é o homem tentando encontrar o seu caminho mediante a razão, mediante a filosofia, mediante a sabedoria. Mas a Bíblia declara que a sabedoria do alto é pura e perfeita. Ela é sem variação. Mas a sabedoria deste mundo, ela em primeiro lugar é terrena, depois ela é animal e depois ela é diabólica. Então, este é o mundo que nós falamos do mundo religioso, ou do mundo filosófico, porque ou o mundo é religioso, ele adota uma religião, um ídolo, um Deus, ou ele é filosófico, ateu, e aí ele adota uma filosofia, um dogma, uma estrutura de pensamento. Somente por meio da revelação, a Bíblia, nós podemos conhecer a verdade. No mundo, as pessoas estão perdidas, é cego guiando cego, e elas não conseguem entender a verdade que procede da palavra de Deus. Bom, feito esta observação a respeito da filosofia grega e a influência que ela causa nos dias atuais,
voltamos para a história de Daniel, retratada em Daniel capítulo 11. Ele fala, em Daniel capítulo 11, ele fala do rei do Egito e do rei da Síria, que é o rei do sul contra o rei do norte. E é importante nós entendermos essa palavra profética, porque ela vai aos detalhes. Ela define quem é quem na história. Por exemplo, o Egito é governado pelo rei helenístico do sul da dinastia ptolemaica, sendo o primeiro rei Ptolomeu 305 a.C. E aí Daniel descreve esse rei. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes. Esse será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Depois, ele vai e continua descrevendo a história, Daniel 11:6. Ele diz que a filha do rei do sul, casará com o rei do norte, para estabelecer paz, concórdia entre eles. Na história, a filha de Ptolomeu II, rei do Egito, chamada Berenice, casou-se com Antíoco II, rei da Síria. Do jeito que Daniel profetizou, aconteceu aquele casamento. Daniel 11, verso 7. Mas de um renovo da linhagem dela, do rei do sul, um se levantará no seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza, e agirá contra eles e prevalecerá. Daniel está descrevendo a luta entre esses dois reinos por alguns anos. Verso 8 e 9. Ele, o rei do sul, deixará em paz o rei do norte. O rei do norte é a Síria. O rei do sul é o Egito. Mas depois, o rei do norte, avançará contra o rei do sul. Quer dizer, a Síria avançará contra o Egito e tomará a sua terra. Verso 11, 10, capítulo 11, verso 10 de Daniel. E o rei do norte, voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Quer dizer, a Síria vai invadir o Egito. Então, esse rei do sul se exasperará, sairá peleja contra ele, contra o rei do norte. E o rei do norte, porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue na mão daquele rei, do rei do sul. A multidão será levada e o coração dele, do rei do sul, se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte tomará e porá em campo uma grande multidão que é a primeira, e ao cabo de tempos, isso é de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Daniel está tratando aqui profeticamente da guerra que de fato aconteceu entre o Egito e a Síria. O rei do norte, verso 15, virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços, o rei do sul, não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, vier contra ele, fará o que bem quiser, e ninguém poderá resistir a ele, ao rei do norte. Ele estará na terra gloriosa, agora entra Israel na história. Ele vai para a guerra gloriosa. E tudo estará nas suas mãos, nas mãos do rei do norte. Esse rei do norte foi Antíoco III, que reinou entre 223 a 187 a.C. Daniel profetizou lá pelo ano 700, por aí. Creio que é lá pelo ano 700. E aqui a profecia vai se cumprir centenas de anos depois, tal como Daniel profetizou. Resolverá vir com força de todo o seu reino, o reino do norte, e entrará em acordo com ele, o rei do sul, e lhe dará uma jovem em casamento para destruir o seu reino. Isso, porém, não vingará, nem será para sua vantagem.
Depois, o rei do norte se voltará para as terras do mar, quer dizer, para o lado dos romanos, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o opróbrio, e ainda fará recair esse opróbrio sobre ele. Então o rei do norte voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Levantar-se-á depois no lugar dele um rei do norte, que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em pouco dia será destruído, sem ira e nem batalha. Esse é o rei do norte, Seleuco IV, 187 a 174 a.C., que foi assassinado por seu ministro. Depois se levantará no seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino como intriga. Um rei de feroz catadura e especialistas em intriga. Esse rei do norte é Antíoco IV. E nesse desenrolar da batalha que Daniel está aqui falando sobre a batalha entre o rei do norte e o rei do sul, eu creio que esta profecia, ela é uma dupla profecia. O que é uma dupla profecia? Ela tem um cumprimento parcial que acontece num dado momento da história. Aconteceu lá nos anos 187 a.C. Os fatos se deram como aqui estão registrados. Mas ela terá também uma segunda aplicação profética. Quando ele fala que depois se levantará no seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Esse homem vil, ele é descrito como um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Até um tempo atrás, eu achava que esse homem vil, ele fosse o retrato da besta do Apocalipse, daquele que vai receber o poder de Satanás e reinar sobre a guerra. Mas lá na frente, quando nós chegarmos na abertura dos selos, eu vou demonstrar que esse homem vil, na verdade é Gog e Magog, a Rússia que vai vir contra Israel num determinado momento. A batalha está registrada em Ezequiel, no capítulo de número 38 e 39. É que, quando nós olhamos os personagens proféticos, nós juntamos, achamos que tudo é a mesma coisa, que a besta é igual ao anticristo, que é igual ao falso profeta, e achamos que o homem vil, o homem do pecado, retratado por Paulo na carta aos Tessalônica, o homem da iniquidade, achamos que todos eles são o mesmo personagem. Eles trazem os traços de um mesmo personagem, mas eles são personagens distintos que aparecem em fases distintas na história para cumprir missões distintas que eles precisam cumprir. Estudando passo a passo essas profecias de Isaías, de Daniel, nós vemos o cuidado que Deus tem para dizer que Ele é aquele que conduz a história humana. É por isso que eu disse, do ponto de vista humano, parece que os reinos são formados aleatoriamente por vontade dos homens, por motivos que os homens explicam. Mas por debaixo do pano, um rei só levanta e permanece de pé, ou então ele cai por desígnio divino. E aqui nós estamos vendo o Egito e a Síria disputando o poder e Deus declarando profeticamente quem, em dado momento do tempo, vai estar de pé ou caído. Foi muito bom ter você, Vanessa, Dora, Paulo, comigo nesta noite. Amanhã às 20 horas
nós vamos dar continuidade a esse personagem profético às nações, que é a parte 5. Nós vamos continuar dando continuidade aos nossos estudos. E se você ainda não pertence, não é meu seguidor aqui no Instagram, me ajude a fazer esta conta relevante. Pega esse vídeo, marque o aviãozinho, todos os seus amigos, me ajude a despertar o povo de Deus para esta última hora. Nós precisamos adquirir uma visão profética consistente para poder entender os dias que estão por vir, porque serão dias muito difíceis. E se nós não tivermos uma visão profética muito bem fundamentada, nós não entenderemos o mundo em que estamos vivendo. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.